Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dados nas Alturas. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como utilizar a versão completa da plataforma Databricks gratuitamente por 14 dias, ou seja, sem custo de Databricks DBUs, que é a unidade de cobrança da plataforma Databricks. Então, se você é um estudante e quer ter acesso à versão completa da plataforma, ou se você é um engenheiro de dados, cientista de dados, que tem atuado numa empresa, mas pelo fato de você não ser administrador do ambiente, você não tem acesso a todos os recursos da plataforma e você gostaria de estudar esses recursos ou entender melhor como funcionam esses recursos, o trial é a solução ideal para você. Ou até mesmo se você está trabalhando, está iniciando a utilização da plataforma Databricks, de repente você está numa fase de prova de conceito, onde você já tem uma conta ali na Azure, por exemplo, ou na AWS, ou na GCP, e você quer testar a plataforma Databricks, esse também pode ser um recurso interessante, porque a Databricks ela oferece aí 14 dias para você testar a plataforma sem custo de Databricks DBUs, que é a unidade de cobrança. Então, no final do dia, o que é um trial? O trial é um benefício para todos que querem testar a versão completa da plataforma Databricks, na Azure, na AWS ou no GCP, por 14 dias sem custo de Databricks DBUs. E vale a pena enfatizar isso, né? Custo de Databricks DBUs. Por quê? Para quem conhece um pouco mais a fundo a plataforma Databricks, sabe que ela tem, ela é composta pelo Control Plane, né, e o Data Plane. Control Plane basicamente é a conta da Databricks lá no provedor de cloud onde está hospedada, por exemplo, a aplicação web. Quando você vai acessar a Databricks, você acessa uma página web, uma aplicação web. Você vai logar ali com o seu usuário, com a sua senha. Essa aplicação web, ela está onde? Ela está hosteada ali na nossa conta do provedor de cloud. Só que existe a conta do cliente, né? Do provedor de cloud. Existe a conta da empresa ali que está usando a plataforma Databricks lá no provedor de cloud também. E existe uma comunicação, né, entre a conta da Databricks, onde está rodando ali alguns recursos da plataforma, e a conta do cliente. Porque, por exemplo, quando você pede para criar um cluster lá na interface web da Databricks, no final do dia essa criação é efetivada dentro da conta do cliente, porque são aqui que sobem as máquinas virtuais com esse cluster. Obviamente que a plataforma Databricks ela agrega muito valor, né? Eliminando ali um trabalho de gerenciamento, de infraestrutura, enfim, ela agrega muito valor. Tem uma série de recursos que vai facilitar com que você tenha a plataforma disponível para você, mas no final do dia, esse cluster efetivamente ele é criado na sua conta e aí existem máquinas virtuais que sobem aqui. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu falo que você não vai ter custo de Databricks DBUs nesses 14 dias de trial, não significa que você não vai ter nenhum custo lá no teu provedor de cloud, porque você não vai ter o custo de DBU Databricks, você não vai ter o custo ali do que seria cobrado pela Databricks, mas você vai ter o custo aqui das VMs que sobem, que é a parte que é cobrada pelo provedor de cloud. Obviamente que se você tiver ali algum benefício do provedor de cloud, por exemplo, se você estiver usando aquele início, né, gratuito ali, que alguns provedores de cloud disponibilizam, muitas vezes disponibilizam créditos para que você teste a plataforma. Aí, nesse caso, quando você tiver esses créditos, você não pagaria nada nesses 14 dias, né? Mas o que a versão trial garante é que você não vai ter cobrança da parte que seria cobrada pela Databricks, que são os Databricks DBUs. Então, acho que é interessante mostrar aqui isso para vocês, porque apesar de não ter cobrança de DBU, dependendo de como você está usando ali a provedor de cloud, pode ser que tenha custo das VMs. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês do zero como criar uma conta ali no provedor de cloud. Nesse caso, eu vou mostrar esse trial utilizando aqui a Azure. Então, primeira coisa, vamos acessar o Azure Portal. Então eu vou digitar aqui, né, no Google Azure Portal. Aparece o link aqui para gente. Então, apareceu o link aqui do portal do Azure. E aqui
a gente já pode criar uma conta gratuita. Então vamos colocar aqui o início gratuito para a gente ter acesso ali a uma conta gratuita, tá? Eu vou usar uma conta específica aqui. Então, vou pegar aqui dados nas alturas. E como vocês podem ver, eu não tenho uma conta ainda associada a esse e-mail, então eu vou criar uma conta, ok? Beleza. Eu vou escolher uma senha. Ele pede para selecionar aqui o país, selecionar aqui a data de nascimento. Você pode colocar qualquer data de nascimento aí aleatória, ou enfim, ou a sua data de nascimento mesmo, obviamente. Ele vai enviar um código de verificação para o meu e-mail. Eu vou coletar esse código de verificação, vou pausar aqui o vídeo e já volto com esse. Ok, pausei o vídeo, peguei o código de verificação, vou inserir aqui o código de verificação. Ok, está pedindo agora para eu solucionar o enigma. E após aqui solucionar o enigma, fui direcionado para essa página, onde eu vou colocar aqui o meu nome. E o meu. E ele pede para eu colocar também um telefone, então eu vou adicionar aqui um telefone. E aí eu vou fazer aqui uma validação de identidade. Então ele vai enviar um SMS aqui para o celular cadastrado. Ok, eu vou digitar aqui esse código de verificação. Ops, vamos lá. Vamos verificar o código. Ok, agora eu vou inserir aqui o meu CPF. Na verdade, ele pede para digitar o CNPJ se você for uma entidade legal. Se você for uma pessoa física, não digitar nada, não inserir nada. Então, na verdade, aqui não vamos inserir nada aqui, ok? Ele pede para adicionar aqui um endereço. Então, vou adicionar aqui o endereço. Pede para adicionar uma cidade. Lembrando que nós estamos criando uma conta aqui na Azure, tá, pessoal? Uma conta aqui no provedor de cloud. A gente ainda não chegou ali na parte do deploy, do Databricks. Estamos só criando uma conta aqui para uso da nuvem da Azure. Também pede para digitar um CEP. Ok. Tem que colocar um tracinho aqui, senão ele. O CEP, senão ele não funciona. Ok, vamos concordar aqui com os termos e avançar.
Agora, ele pede para a gente adicionar um cartão de crédito. Então, quando você vai criar uma conta, ele pede para adicionar um cartão de crédito. A gente está criando uma conta gratuita, tá? Então, eu vou criar aqui uma conta gratuita no Azure. Ele está falando que a gente vai ganhar US$ 200 de crédito para usar nos primeiros 30 dias. Então, como eu havia comentado, né? Você vai até ter o custo ali das cobranças, mas como você ganha US$ 200 de crédito se você está criando uma conta ali a primeira vez, no lado do provedor de cloud, então se você utilizar os 14 dias ali de teste, né, da Databricks, gratuitos pela Databricks, com esses US$ 200 do provedor de cloud, dá para você testar ali, se você criar clusters pequenos, né, ou clusters relativamente pequenos, dá para você usar ali provavelmente os 14 dias sem acabar aqui com esses US$ 200 de crédito do provedor de nuvem. Mas mesmo você ganhando US$ 200 de crédito, você tem que inserir um cartão, porque se no final desse trial aqui você continuar utilizando a plataforma, né? Se depois de você consumir os US$ 200 você continuar usando a plataforma, aí você vai entrar na categoria de Pay as you go. Aí você vai começar a pagar e vai ser cobrado nesse cartão. Então, por isso que é bom também monitorar e até criar um alerta ali de budget lá dentro do seu provedor de cloud para que você não passe desse valor e comece a ter cobrança no seu cartão. Bom, eu vou inserir aqui então os dados do cartão, vou pausar o vídeo e já volto com essa etapa concluída. Bom, então aqui eu preenchi os dados do cartão, preenchi o meu endereço e fui direcionado agora para essa nova página. Então aqui ele pede aqui, né, uma espécie de uma pesquisa de satisfação com a inscrição, com esse processo de inscrição. Vou clicar aqui em enviar. E agora estamos sendo redirecionados para o portal da Azure. Então vou clicar aqui em acessar o portal. Vou utilizar aqui o e-mail. E aí ele pede aqui para a gente verificar. Então ele vai mandar um código de verificação aqui no meu e-mail. Bom, então recebi o código de verificação e vou colar ele aqui e vou verificar. Bom, então aqui já estamos dentro do portal. A gente pode iniciar um tour ou clicar aqui em talvez mais tarde. Ele vai fazer um tour aqui, principalmente se é a primeira vez que você está utilizando a plataforma, enfim. Esse daqui é o portal inicial da plataforma Azure. No nosso caso, o que que nós queremos? Nós queremos utilizar a plataforma Databricks. Então, você vai vir aqui nessa barra de buscas e digitar Databricks. E aí aqui já vai aparecer Azure Databricks, o serviço da plataforma que a gente quer instanciar. A gente quer fazer o deploy, ok? Então, para inicializar a utilização do Databricks, bom, primeiro você precisa clicar aqui, né? Criar serviço do Azure Databricks ou clicar aqui nesse botãozinho, dá na mesma. Então, aqui ele vai pedir para a gente escolher uma subscrição e para criar um grupo de recursos. O grupo de recursos é uma forma de você organizar os recursos, né, todos os serviços que você vai criando aqui dentro da plataforma Azure. Então, eu vou criar um grupo de recursos aqui que eu vou chamar de Databricks. E ele pede para inserir um nome do workspace. O workspace Databricks ele é um ambiente Databricks. Então, imagina o cenário onde você tem uma empresa, né, que ela pode ter diversos ambientes Databricks. Pode ter um ambiente Databricks para desenvolvimento, um ambiente Databricks para homologação, um ambiente Databricks para produção, e você pode ter, né? E aí você cria um workspace Databricks diferente
para cada um desses ambientes. Então, o Workspace a gente poderia dizer ali que é uma instância de Databricks, né? É um ambiente Databricks. Ele é isolado, então se você cria dois workspaces, eles têm duas URLs diferentes para você acessar esses workspaces, enfim. Vamos dar um nome aqui. Vamos colocar aqui Trial. Vou chamar de Trial Databricks, que é um ambiente de teste ali do Databricks. Eu vou deixar nessa região East e West. Então aqui você pode escolher a região que você quer fazer o deploy. Vale ressaltar que o ideal é que isso aqui esteja na mesma região que os seus dados, né, por questões de latência e etc. Poderia até escolher aqui o Brasil South, mas como a gente não tem nenhum requisito específico de latência, de conformidade, tem que estar no Brasil, etc., a gente sabe que utilizar os serviços, obviamente, ali nas regiões dos Estados Unidos tende a ser mais barato do que usar os serviços da Azure no Brasil, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui o East e West. E aqui, ó, tipo de preço, a gente pode escolher a versão standard da plataforma. Então, ela não, ela tem alguns recursos ali. Só que a versão premium, obviamente, ela tem muito mais recursos. E essa diferença a gente pode ver ali aqui na própria documentação. A gente tem ali a diferença exatamente do que vem na premium. Só que nós vamos utilizar o quê? A versão premium, só que no período de avaliação, né? De DBUs gratuitos por 14 dias. Então, nós vamos escolher essa opção aqui para que a gente tenha acesso à plataforma de forma gratuita ali do ponto de vista dos DBUs cobrados pela Databricks. Vamos avançar. Nós vamos manter aqui o padrão, que essa é a versão mais simples ali de deploy da plataforma Databricks. Eu não estou definindo um AVNet, né, que é uma rede, a plataforma Databricks vai criar uma rede gerenciada para mim. Geralmente essa não é o tipo de opção que no geral, quando você vai implementar ali em ambientes produtivos, é recomendada, mas para um teste, para um POC, para um trial, para explorar, para estudar a plataforma, essa versão ela esse tipo de deploy é suficiente. Ok, então nós vamos agora revisar e criar. Ok, eu vou clicar aqui em criar e nesse momento é iniciado o deploy. Então você está fazendo ali o deploy de um ambiente Databricks na Azure. Então aqui, ó, implantação em andamento. Então a gente consegue visualizar aqui que está em andamento esse meu deploy. Ok, show. Então aqui temos o deploy concluído com sucesso. Então já recebemos aqui a mensagem que o deploy foi concluído com sucesso e a gente pode clicar aqui em ir para o recurso. E aí ele vai levar a gente lá pro Databricks, né? Para o serviço que a gente acabou de habilitar e de instanciar. Então, quando a gente clica aqui no serviço Databricks e a gente vai acessar aqui esse workspace que a gente chamou de Trial Databricks, para você acessar o ambiente Databricks efetivamente, você vai precisar clicar aqui em iniciar o workspace. E aí agora sim ele vai levar ali para a aplicação Databricks, né? E aqui a gente já consegue ter acesso ao nosso ambiente, ao nosso workspace, que a gente acabou de fazer o deploy. Ele pede para você personalizar, ele fala, ó, você quer utilizar para explorar Python R, para construir pipelines de ETL, você quer usar esse ambiente para dashboards, enfim. Então ele te faz aqui algumas perguntas. Aí você pode colocar aqui, ó, ainda não sei, me inspire, enfim. Clicar em finalizar. Então aqui ele já mostra, olha, você está usando uma versão free de trial, que encerra em 14 dias. Se você quiser, você pode fazer o upgrade para o premium aqui a qualquer momento.
Então vamos testar se o nosso ambiente está funcionando, né? Primeira coisa que, sim, se a gente vai utilizar um ambiente da Databricks, a gente precisa ter uma área, né? Ter um cluster, que é exatamente onde todo o processamento de tudo que você vai fazer, independente se você é um engenheiro de dados, um cientista de dados, um analista de dados, qualquer tipo de análise, processamento que você vai fazer, você vai precisar de um cluster. Então, para testar se está tudo ok com o nosso ambiente, a gente pode clicar aqui em Compute. Eu posso clicar aqui em Criar Cluster. Claro que para os testes, o ideal é que você pode criar aí clusters pequenos, né? Para não gastar todos os seus créditos ali do provedor de cloud, caso você esteja trabalhando com. A não ser que você queira fazer um teste aí de algum processamento muito robusto, aí podia fazer sentido você pegar clusters maiores. Vou pegar um cluster single node, single user. Aqui, quando você vai criar um cluster, você pode escolher a versão, se você quer uma versão standard, você escolhe a versão do Spark aqui pelo runtime. O runtime é basicamente a imagem que vai vir instalada no cluster, que a Databricks também disponibiliza, ou um cluster com runtime de machine learning. Esses runtime de machine learning, a diferença do standard é que várias bibliotecas de machine learning já vêm instaladas e compatibilidade de versão, etc. ali no cluster, tá? Pegar um cluster standard mesmo, pegar essa versão LTS e a gente vou escolher aqui a menor máquina aqui, vou clicar em criar cluster. Aqui, ó, veja que ele já dá uma estimativa de quanto TBU você gastaria por hora ao utilizar um cluster com essa configuração. Então você gastaria 0,75 dBUs por hora. Como esse é um cluster interativo, a Databricks tem ali no próprio site, né? Se for na parte de custos, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo aqui, ela mostra ali que o custo de 1 dBU de um cluster interativo por hora é 0,55 cents, né? Centavos de dólar. Então, se você multiplicar isso aqui por 0,55, você vai saber quanto que seria em dólares o seu custo para a utilização de uma hora desse cluster com essa configuração. Claro que é um cluster single node, né? Mas você vai ver aqui que vai ficar menos do que 75 centavos de dólar. Vai ficar quase a metade desse valor, porque a gente multiplica por 0,55. Então vamos criar o cluster. E aqui ele já mostra para a gente, né, que esse processo ele está em andamento. Bom, então o nosso cluster acabou de ser criado. Então aqui, né, está verdinho, cluster criado e o cluster em execução. Então, uma vez que o cluster está criado e o cluster está em execução, a gente poderia iniciar aqui a criação, por exemplo, eu poderia criar aqui um notebook. Então, vou criar um notebook. Posso escolher a linguagem, escolho o cluster que eu vou trabalhar. Eu dou um nome para esse notebook, vou colocar aqui test, trial. Então, vamos fazer um teste simples aqui. Um teste bem simples mesmo. Então, aqui ele só está falando que a gente está usando o trial, mas eu poderia fazer um teste simples aqui. Então, aqui nós já estamos com a linguagem Python. Tudo que eu digitar aqui, ele vai entender como Python. Então, eu vou pedir só para ele imprimir o meu nome. Ok, ele imprimiu aqui, ou seja, tudo funcionando, o cluster está funcionando. Então, basicamente o que nós fizemos aqui, pessoal, eu mostrei para vocês como criar uma conta utilizando ali o início gratuito, né, na Azure. Então a gente viu ali que a gente ganhou $200, né, foi uma conta com $200 de crédito da Azure. Depois eu mostrei para vocês como fazer um deploy de um workspace de um ambiente Databricks na Azure. Depois nós acessamos esse ambiente, nós criamos um cluster e fizemos um teste. Então, aqui você já tem um ambiente Databricks para começar o seu trabalho, seja como engenheiro de dados, como um cientista de dados, como um analista de dados, você já teria um ambiente totalmente disponível para você fazer sua POC, para você estudar e se beneficiando tanto de $200 de crédito da Azure,
como vocês viram aqui, e se beneficiando de 14 dias de que a Databricks disponibiliza essa versão para você fazer os testes, essa versão de trial. Então, esse era o escopo, era o que eu gostaria de mostrar no vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência